Olá, tudo bem? Por aqui tudo bem. Domingão quente, mas não foi tão quente igual o passado. Mas beleza, vamos lá, que hoje é capaz que demore um pouquinho, mas vou tentar ser bem rápido, tá? Essa semana aconteceu algo comigo que me marcou bastante, tá? Foi um desafio pra mim. Vocês já daqui a pouco vão descobrir o que foi. E eu acho que é muito válido eu estar compartilhando aqui com vocês, tá? Domingo passado eu fui no culto. E no final do culto, o pastor, meu amigo Leandro, que eu tô devendo a história aqui pra vocês, chegou pra mim e falou assim: espera aí, antes, deixa eu falar do que o culto falou, né? Senão vai ficar fora de contexto. A pastora, no domingo, ela compartilhou uma palavra que falava assim: a vida profundamente formada é a série que ela tá falando, tá? E aí falava assim, o tema, né? Produz foco missionário em um mundo distraído e disperso. E aí, na pregação da pastora, ela leu um trecho que falava assim, Isaías 6:8, tá, pessoal? Vou ler rapidamente, que é bem pequenininho, tá? Fica aí. Deixa eu achar aqui. Isaías 6:8. Então, fala assim, Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vá e aí acabou aqui, tá? Eis aqui, envia-me. Beleza? Aí a pastora falou sobre o foco missionário, né? Como que o mundo hoje tá bem disperso, né? Bem perdido, né? E, cara, falou bastante comigo a palavra, né? E daí, no final do culto, né? Voltando, no final do culto, o Leandro, que é meu amigo, meu pastor, veio falar comigo, né? Filho da pastora. Ele falou assim: Leandro, vou precisar de um favor seu. Toda quarta-feira, pessoal, a gente tem uma reunião que a gente chama de célula, tá? E aí tem várias células da igreja, a gente se reúne e discute o que foi falado no domingo, né? E a célula que eu participo é na casa do Leandro, do pastor, essa pessoa que veio falar comigo. E ele chegou e falou assim pra mim: Leandro, eu vou precisar de um favor seu. Quarta-feira eu tenho um compromisso e eu não quero cancelar a célula. Mas eu gostaria que você tocasse a célula. Então eu teria que compartilhar a palavra do que a pastora tinha acabado de pregar. Cara, eu nunca fiz isso, tá? E na hora eu olhei pro Leandro, me deu um frio na barriga, mas eu tinha acabado de ouvir uma palavra dessa, cara. Quem enviarei? Quem irá por nós? E daí falava: Eis-me aqui, envia-me. Cara, eu tinha acabado de ouvir isso, como que eu não vou falar assim, sabe? Aí eu falei pro Leandro, Leandro, você sabe que eu nunca fiz isso. Ele falou: sei. Falei, então. Falei, mas eu vou, sempre tem a primeira vez, tá? E, cara, essa semana, a semana que passou tava complicadíssima pra mim. A gente tá fazendo uma implementação na Ginomoto, em fase de blueprint, e reunião atrás de reunião, e querendo ou não, eu queria estudar de novo o que a pastora compartilhou para me preparar. E foi um desafio, tá, pessoal? Mas, cara, quando a gente tá fazendo as coisas de Deus, é impressionante, sabe? As coisas parece que elas acontecem de um modo inexplicável, tá? Consegui entregar aí um monte de coisa que eu tinha dentro dessa semana programado e consegui também estudar a palavra para compartilhar lá na quarta-feira à noite. E, pessoal, foi de bênção, tá? Foi de bênção lá, eu tô compartilhando. Os irmãos lá da célula foi gente fina comigo, me ajudou bastante. E, cara, foi muito especial para mim, sabe? E o que eu compartilhei lá com eles, eu quero só tocar alguns pontos aqui com vocês, tá? Porque, Deus, a gente é acostumado a pedir muita coisa para Deus, né? Mas vai acontecer também de Deus pedir pra gente. Cara, isso aqui que aconteceu comigo era Deus pedindo pra mim: e aí, vai me ajudar, sabe? O Leandro veio falar comigo, mas como que eu ia falar não, cara? Se eu não me sinto à vontade, a pastora tinha acabado de falar sobre missão, sobre ser um missionário, sabe? Falar de Deus
para as pessoas. E se eu não tivesse coragem de fazer isso aqui no meio dos irmãos da célula, que eu tô ali toda semana, a gente tá andando lado a lado, cara, como que eu ia falar isso para fora, sabe? Então a gente é muito acostumado a pedir coisas para Deus, mas quando você começa a ter uma intimidade, um relacionamento, ele vai pedir coisas para você também, tá? E a gente não pode falar não, tá, pessoal? E aí, o que acontece, tá? Falando sobre essa palavra, tá, pessoal? Ela fala muito sobre falar de Deus, tá? Compartilhar Deus, Jesus, pro próximo, tá? Mas é difícil, né? Para quem tá começando, né? Principalmente, né? E eu vou falar para você uma coisa. Quando você começar a falar de Deus, de Jesus para as pessoas, eles vão dar risada de você. E isso é normal. Sabe por quê? É o inimigo tentando fazer você se constranger, você querer recuar, sabe? Então, no início você vai ser piada, tá? E cara, continua firme e forte, que logo depois daquela piada as pessoas vão olhar a sua vida e vai ver que você realmente mudou, tem alguma coisa diferente. E várias pessoas vão querer começar a viver o que você está vivendo, tá? Então, mas como eu disse, falar de Jesus, de Deus, não é algo fácil. E às vezes a gente pode começar dentro da nossa casa, sabe? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? Quando eu comprei a Bíblia, lá, há quase 2 anos atrás, 1 ano e meio, pouquinho, quase 2 anos, eu tinha comprado um livro, O Menino Conheceu Jesus, e comprei a Bíblia. E aí eu fui num domingo para casa da minha sogra, no final de semana, lá em Paraguaçu, e minha sogra é missionária. Mas naquela época eu não estava indo na igreja, não estava indo em nada, tá, pessoal? Aí a minha sogra, eu comecei a falar de Jesus com a minha sogra, do livro que eu estava lendo, e aí eu falei para ela, agora eu quero começar a ler a Bíblia. E ela fez um ato comigo, que aquilo me marcou muito. Ela simplesmente colocou a mão no meu ombro assim, e falou assim: Leandro, a direção que você for, a sua casa vai atrás. Pessoal, isso é muito forte, sabe, cara? E naquele momento eu tava com a vida muito, muito boa, tá? Financeiramente, saúde, relacionamento. A gente tava passando aquele problema com a Letícia, tá? Mas uma coisa que eu percebi, que depois que a gente começou a caminhar com Deus, tá? Que eu comecei a ler a Bíblia, cara, e começou a ter toda essa mudança na minha vida, é que aquilo que era bom lá atrás, hoje o que eu tô vivendo é 1000 vezes melhor, tá? Então, caminhar com Deus, pessoal, com Jesus, lendo a palavra, é algo maravilhoso, tá? E isso que eu quero incentivar você, tá? Você começar a fazer a missão dentro da sua casa. Não precisa você falar de Jesus, de Deus. Cara, às vezes algo que você faz, uma ação, um exemplo, que nem eu comecei a ler a Bíblia. Minha filha entrava no quarto e via eu lendo a Bíblia. Minha esposa, então aquilo foi contagiando, tá? O Espírito Santo transborda e começa a pegar todo mundo que tá em volta, tá, pessoal? É uma loucura isso. Então, é muito aquilo do exemplo, sabe? Vai fazer 3 anos que eu parei de beber em dezembro, tá? Mas isso não tinha nada a ver com a igreja, tá, pessoal? Foi muito questão de exemplo, tá? Eu tava bebi umas 2 caixinhas de cerveja por semana, tá, pessoal? Gostava pra caramba, tá? Mas um dia me fez mal à noite, não dormi legal, e aí um dia eu parei pra pensar o seguinte, falei assim, cara, se a minha filha um dia chegar bebendo em casa, o que eu vou poder falar pra ela? Eu dou esse exemplo pra ela. Então, eu acho que a melhor forma da gente começar a nossa missão é dentro de casa e com pequenos atos, tá? Começa a mudar o jeito que você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido, tá? Com seus filhos. Começa a buscar Deus, Jesus, tá? Começa a ler a palavra,
que, cara, aos poucos a coisa vai se transformando de um modo que é sobrenatural, tá? Então é isso, tá, pessoal? Eu queria compartilhar que essa semana foi bem especial para mim, quando eu compartilhei aí sobre a nossa missão, né? Foi isso aí que eu queria compartilhar com vocês. E só o último trecho aqui, tem uma frase que me marcou bastante quando eu fui compartilhar essa palavra, assim. A gente tem que viver pelo que Jesus morreu, que foi salvar a gente. Então, cara, quanto mais pessoas a gente conseguir salvar falando de Jesus, cara, a gente só tá ajudando eles. Ele, Jesus e Deus. Beleza? É isso aí. Então, eu desejo que você tenha uma semana abençoada, tá? Uma semana cheia de saúde. E dê esse primeiro passo aí na sua missão, que é falar de Jesus. No começo vai ser difícil, hein? Mas é um desafio. E a gente tem que falar: eis-me aqui, Senhor. Beleza? Fica com Deus. Excelente semana. Tchau, tchau.